aqui um filtro. Bom dia. Deixa eu pegar esse mesmo, que tá melhor. Vou ajeitar aqui. De altura. Mudei a parede. Geralmente eu faço lives com fundo preto. E hoje eu vou usar a parede da sala com o fundo lilás. Só marquei a posição. Oi, Grazi, tudo bem? Bom dia. Oi, Érica, tudo bem? Bom, hoje, primeira live que eu fiz, primeira não, já é a terceira, né? Que teve uma que eu fiz de pães. Mas eu resolvi falar um pouquinho, Grazi, para você é boa noite, sobre minha experiência com os pacientes aí, né, de coronavírus. Eu atendi bastante, acho que eu já atendi uns 10 pacientes que têm me procurado, né, por conta das sequelas que acabam tendo, né, esse mal-estar, a fadiga. Eu atendi o marido de uma amiga minha que ficou um tempo bem grave no hospital e ele ficou com algumas sequelas renais. Foi bem no início, bem no boom mesmo, né, da pandemia. E ele veio com uma dieta, né, vinda do hospital, com uma baixa redução de sódio, potássio, e o médico geralmente só entrega aquela lista, olha, isso você pode, isso você não pode. E o paciente, de uma forma geral, fica muito perdido, né, porque, na verdade, o paciente chega ali, ela tem que cuidar, e além disso, a pessoa, ela tá participando de uma família, né? Faz parte de uma família. Então, é complicado, às vezes, você dar um alimento, né? Um tipo de cardápio, e o restante da família tá consumindo outro, sentir o cheiro de outros alimentos, né? Isso acaba sendo difícil, e ela até falava, oi Camila, que essa era uma dificuldade. Mas, enfim, o paciente ficou um tempo internado, ele perdeu muita massa muscular, a gente não tinha nem força para levantar, né? Então, ela era fisioterapeuta, fizemos um trabalho todo voltado aí com exercícios físicos e a gente sabe que a alimentação também tem um papel fundamental, né? Além da fisioterapia que foi necessária. Ela me agradeceu muito, porque eu acho que dentro de 2 meses ele já tinha se recuperado 100%, fez vários exames renais. Oi, Érica. Oi. E aí ela conseguiu, né, os exames mostrarem que a função renal, olha, foi toda reconstituída. E é isso que eu quis, sabe? Eu pensei bem, eu falei, cara, acho que eu preciso fazer uma live para falar um pouco da importância da alimentação. É óbvio que eu não vou curar ninguém só com nutrientes, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Os exercícios ou no momento que o paciente está acamado, a fisioterapia pode ajudar bastante, mas a alimentação, ela tem um papel principal, né? Você imagina que é como se a gente fosse, seu prédio, né, tá precisando de reparos, você precisa colocar um material de qualidade ali, né? Então, o cimento, o tijolo, tudo que você precisa para a recuperação das suas células. Então, oi, Alê, tudo bem? Eu vou começar a falar desde o primeiro sintoma, tá? Do Covid, que é a febre, né? A febre é um dos sintomas principais que o paciente, né, eu acho que mais de 90% relatam. E a febre, ela envolve o seguinte, né, é uma produção exagerada do teu organismo para a produção de anticorpos, tá? Então, teu corpo está ali produzindo aquele exército para atacar o vírus, né? Ele não entende muito bem, mas a febre sinaliza isso, ó. Teu sistema imune está em pleno vapor, produção elevada de anticorpos. O anticorpos é produzido a partir de quê, né? Gente, de proteínas.
sabe? Então, naquele momento da febre, você acaba tendo desidratação, você precisa cuidar muito da quantidade de líquidos que você bebe. Então, por mais que você não sinta sede, tenta dar uma bicadinha, né? Ver como é que tá a coloração da urina. Então, você vai muito ao banheiro e você precisa estar sempre ligada nessa quantidade de líquidos que você bebe. Se eu só der água, eu acabo também prejudicando um pouco a quantidade de alimentos, de calorias do dia, porque qualquer pessoa que esteja adoentada, ela acaba não tendo o apetite que deveria, né? Você imagina, o corpo está precisando de vitaminas, de minerais, de proteínas, e a gente não tá conseguindo ter apetite para colocar para dentro. Então, os líquidos, tudo que é alimentação líquida, vai ajudar muito. Então, não dê apenas água, né? Então, refeições mais líquidas, como, por exemplo, sopas, sucos, caldos. Eu falo muito da importância do caldo de ossos para os meus pacientes, até nessa questão da recuperação. Hoje, quando a gente trabalha, fala, né, sobre intestino, o que mais a gente escuta não é só usar probiótico, prebiótico, mas sim os aminoácidos, todas as substâncias que tem dentro de um caldo de ossos. Então, como que se faz esse caldo, né? Você pode usar temperos, tá? E eu aconselho você a colocar alguns cravinhos dentro desse tempero do caldo de legumes que você fizer. O cravo tem uma função muito importante de antiviral. Você pode botar uma rodelinha de gengibre, bastante alho, cebola, alho poró, o que você tiver na sua geladeira, cenoura, e bota um bom pedaço de carne que tenha ossos. Então pode ser uma costela, um pedaço de rabada, um mocotó, ou o que é mais estudado, que é o frango, né, a galinha, alguma parte que tenha cartilagem. Deixa ferver ali por uns 30 minutos. Você escorre, o que ficou ali daquele caldo é super nutritivo. Então, uma forma da gente aumentar a quantidade de proteína na alimentação, porque fica muito prejudicada. E a proteína é o principal alimento, como eu falei, para a recuperação de células. Eu falei da febre, né, que a gente precisa misturar líquidos, então sucos, água, leite, mingau, né, se o paciente não tem nenhuma intolerância, mas se tiver diarreia, a gente já não coloca nenhum tipo de leite ou mingau, melhor usar o de vegetais. Uma alimentação que seja de fácil digestão. Você imagina que todo o teu sistema tá todo voltado para quê? Para a produção de anticorpos, você precisa descansar, né, tanto a saúde física como a mental. Então a digestão não fica diferente, a gente tem que dar alimentos que sejam de fácil digestão também. Então carnes de preferência que seja peixe, frango ou a carne moída, ovo mexido, bem molinho, para que você consuma isso, ó, de uma forma fracionada. Não adianta falar assim, de manhã eu vou tomar só um pão com manteiga, ou tomo só um chá na hora do almoço, eu como um pratão de carne moída. Não, a proteína ela não é bem aproveitada quando você concentra uma grande quantidade num único momento. Você precisa estar fracionando. Então, mesmo nos lanchinhos, você precisa de alguma fonte de proteína também. E de preferência, como eu falei, na forma líquida. Paciente reclama muito de falta, né, de paladar, falta de sentir, né, cheiro tanto na parte do olfato como o paladar. E aí que mora maior o problema, né, porque quando a gente come alguma coisa que não sente sabor, o apetite fica... A pessoa meio que tem que empurrar para dentro, mas mesmo assim é importante. Então, mesmo que você não sinta o sabor, tenta consumir uma quantidade suficiente para você não passar mal. Alimento de fácil digestão, e as pessoas ficam ainda... Eu tenho, a minha estagiária também teve, ela ficou bem grave, a família dela toda. E na época ela me pediu ajuda também, a gente conversou bastante. E ontem, por acaso, eu estava falando com ela. E aí ela falou que até hoje, ela teve no início da pandemia, acho que ela teve em março, por aí. E até hoje ela falou que o paladar dela ainda não voltou 100%. Ela é de DNA estranho, até quando eu tomo café, o gosto do café não tem mais o sabor que tinha antes, sabe? Ela falou que ela só consegue saber o que é salgado, o que é doce. Mas os outros sabores acabam não tendo. Ela falou, o paladar acaba deixando você sem apetite. Exatamente, Camila. Acaba reduzindo muito o apetite mesmo. E não tem outra forma, você precisa comer. Mesmo você esperar o paladar voltar, eu vou te explicar o que a gente pode fazer, o porquê isso acontece e o que a gente pode fazer para tentar amenizar isso, tá? Por que você perde o paladar, gente? O vírus, ele acaba... em cada pessoa, né? Isso não tem uma regra, a gente ainda está estudando porque partes diferentes, órgãos diferentes do corpo, né? Como eu falei, aquele meu primeiro caso de Covid,
o órgão principal de choque dele foi o rim. Ele ficou com insuficiência renal por um período e a gente conseguiu recuperar. Hoje ele não tem mais. Mas tem pessoas que acabam, o vírus, infectando, né, o sistema nervoso. Então, quando entra nas suas células nervosas, ele vai lá diretamente no centro ali do paladar e do olfato. E a gente precisa diminuir esse grau de inflamação. Quando a gente estuda a Covid, a gente sabe que é uma doença inflamatória. E tem vários alimentos que ajudam no controle dessa inflamação. Eu te falaria de vários nutrientes, tá? Então, quanto mais alimentos eu colocar nesse período aí para você, tanto que está ainda contaminado como está se recuperando, a gente melhora, a gente vai reduzindo esse grau de inflamação e o teu sistema nervoso ele é capaz de se reconstruir. A maioria das células do organismo, eu diria assim, que algumas não, algumas são destruídas, a gente não tem mais como regenerar, mas muitas voltam, né? A gente sabe que o paladar e o olfato, eles voltam, é só temporário. A gente precisa dar tempo do teu organismo reconstruir novamente essas sinapses que a gente fala, né? Que são essas comunicações nervosas. Isso eu preciso mais uma vez, adivinha de quê? De proteínas de qualidade. E aí no finalzinho da live eu vou dar uma lista de proteínas de qualidade para a gente estar ingerindo. Mas vamos falar dos anti-inflamatórios, né? Que nesse primeiro momento eu preciso diminuir o grau de inflamação do seu corpo. Então, são os alimentos coloridos, tá? Então, assim, ó, suco de uva por conta do resveratrol. Quem acompanha meus stories aqui, vê o quanto eu falo desde o início, tá? Da pandemia, que eu comprava suco de uva e mostrava. Quando tenho um paciente que tá com dor de garganta, eu falo para tomar um quentão, que é pegar o suco de uva e deixar morninho com cravo, canela e gengibre, além de ficar muito saboroso, e você tomar morninho. Dá um alívio imediato na garganta, porque tem substâncias antioxidantes ali, anti-inflamatórias. Então, resveratrol, tem vários estudos mostrando. Eu tenho até uma professora que eu sigo bastante, que é a professora Ana Tércia Peregone. Quem quiser procurar na internet, ela tem umas coisas lá. Ela, no início da pandemia, ela até pesquisou bastante e ela mostrou os estudos científicos, tá? Que fala sobre o uso do resveratrol como anti-inflamatório no período da Covid. Então, eu acho que o suco de uva é um dos melhores. Jabuticaba também tem bastante. Então, assim, a gente, né, tá saindo do período da jabuticaba. Dá para você fazer o chá com a casca da jabuticaba, que também tem resveratrol. E aqui mesmo nos meus stories eu sempre mostro que eu uso a farinha da casca de uva. E para quem não tem, né, essas coisas, que você coma a uva, mas tem que ser a uva escura, tá? Quanto mais escura, melhor. Aí vamos pro segundo antioxidante que eu vejo que é bem legal. São os temperos em geral. Então, cravo, canela, cúrcuma. Existe até a cúrcuma como fonte mesmo de cápsulas de suplemento, que é 50 vezes mais potente. Ômega 3 você pode estar utilizando. E a vitamina D, que a gente sabe também que tem vários estudos científicos mostrando, se eu não me engano, 80% dos pacientes que foram internados, tá? Que tiveram casos mais graves de Covid, estavam com a vitamina D baixa. E a gente não pode depender só dos alimentos, porque os alimentos só te dão 10% da vitamina D que a gente precisa para o dia inteiro. Então, a gente precisa também. Ó, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, bota aí acho que não tem, né? Bota aí no ponto de interrogação, na caixinha de pergunta, que depois eu coloco aqui, tá? Camila, você quer entrar? Eu vi uma solicitação aqui sua. Não sei se você quer falar, mas se você quiser, você me fala. Se você quiser dar o seu relato também, tá? Manda o convite de novo ou fala aqui que eu te chamo. Mas voltando lá, né? A gente falou do gengibre, falei do resveratrol, falei do ômega 3 que a gente encontra no peixe ou em cápsula mesmo, e a vitamina D, que eu não posso depender só do que vem dos alimentos. Ou a gente precisa pegar sol, tá? Ou então a gente precisa na forma de suplemento. E tem pacientes que é tão baixo o nível quando a gente mede, que eu tenho que encaminhar mesmo para o médico, e o médico prescrever na forma de injeções. Porque se a gente depender só da vitamina D que o paciente ingere dos alimentos, tá? Oi, Tati, tudo bem? Tem uma pergunta aqui, ó, da Aninha. Deixa eu pesquisar. A vitamina D tem sempre que ter prescrição?
Aninha, é muito raro eu não precisar de prescrição, assim, de não precisar fazer o exame. Mas você pode comprar na farmácia sim, tá? Tem marcas melhores, o ideal é que você passe por um profissional, tá? Então a Camila quer entrar. Que bom, Camila, vou te chamar aqui. Camila viu uma solicitação, ver se ela vai entrar. Vai. Oi, Camila, tudo bem? Assim? É, ué, tá em casa. Bota um filtro aí, ó. Tem um, se você quiser, né? Eu tô de filtro. Tem um rostinho aí, né? Com, se você quiser, aí a gente fica um pouquinho melhor, porque eu sei que mulher se vê no vídeo, né? E fica, gente, como que eu tô? Quer falar um pouquinho, Camila, sobre o que você tem sentido? Que você falou que tá com Covid, né? Você pegou quando? Quando você Isso, meu primeiro diagnosticou? sintoma foi dia 17. Uhum. E Hoje é dia o que eu tô 5. O tempo sentindo é já tá mais quase a no falta. finalzinho, né? Qual é o teu primeiro Isso. sintoma? O que que você teve? Meu primeiro foi diarreia e fiquei muito cansada com dor de cabeça, dor no olho Uhum. e, e a falta de apetite, porque depois veio a perda do paladar e do olfato. Uhum. Foi dando uma sequência, né? E você Isso, isso. você mede, Camila, com regularidade tua Não, vitamina D? Não, nunca mediu. não, eu tô tomando vitamina D, tô tomando vitamina C com zinco e procurando me alimentar bem, mas eu tô achando que por conta desse cansaço, eu tô deixando de me alimentar como eu deveria. É, isso acaba acontecendo. Muitos pacientes meus também relataram isso. Ediane, minha família toda pegou Covid, né? Geralmente é a mulher que tem para ir para a cozinha. E aí, o que que eu faço, né? Gente, assim, o ideal é você pedir um suporte, né, para alguém, pelo menos para levar a comida para você, né? Pode dar um jeito de entregar ali na portaria, deixar na porta para você e você pega. Se você não tiver condições, porque a alimentação, ela vai ajudar muito na recuperação. Mas fora isso, Camila, é isso. Tenta se arrastar, vai na cozinha, pega o que você tiver, coloca numa panela e faz um sopão, sabe? Eu acho que a ideia do sopão, com os temperos que você tiver, né? Cravo, legumes, esses vegetais. Ai, Jenny, mas eu não gosto de sopa. Você pode pegar o caldo de ossos, né? Que eu tô te falando que você pode fazer, e de repente você bota no arroz, faz um purê de batata, mas assim, o básico do que você tiver. Os legumes, esse caldo, todos os nutrientes que tem dentro desse caldo de legumes natural, vai ajudar bastante. Me fizeram uma pergunta ali antes a respeito da dosagem, gente, da vitamina D. O laboratório, quando a gente faz o exame, diz que a partir de 20 está normal. Mas a gente sabe que não, principalmente quando a gente trabalha com paciente autoimune, né? Os professores, de uma forma geral, eles defendem que a nossa vitamina D, ela precisa estar acima de 50, tá? Quando ela estiver acima de 50, a gente sabe que está com uma dosagem boa. E a gente não, muito difícil você conseguir uma vitamina D de 50 sem nenhum tipo de suplementação. Dizer que vai ser só alimentação e pegar sol e vai estar com 50, não vai, Tati. Por isso que eu estou te respondendo ali. Tá? Então, realmente o ideal é estar suplementando, e alguns pacientes nem com suplemento a gente consegue. Por isso que tem que estar sempre fazendo os exames. E aí eu tenho que trabalhar junto com o médico, porque nutricionista só pode prescrever até 2.000, 4.000 UIs. Então, acima disso, eu já deixo para o médico. E algumas vezes, como eu falei, ele precisa passar injeção de vitamina D. Então, assim, Camila, na tua recuperação, uma coisa que eu te aconselho a fazer é depois logo começar a dosar a sua vitamina. E se ela estiver muito baixa, vai no médico para que ele possa te prescrever na forma de injeção para dar uma dosagem maior. Isso faz muita diferença no sistema imunológico, tá bom? Então, assim, sobre essa parte aí, né, que eu falei da falta de paladar, a gente precisa diminuir essa inflamação neurológica, que é através de nutrientes também. Então, concomitante à vitamina D, que também vai ajudar como anti-inflamatório, a gente precisa ingerir mais peixe,
ter uma alimentação mais colorida. Se puder incluir chás na sua alimentação, excelente. Eu sei todos os benefícios do chá, mas eu confesso que eu não gosto do sabor. Eu tenho um pouco de problema com o sabor de chá, sabe? E aí, o que eu faço? Eu boto frutas dentro. Então, eu faço chá, mas na hora que eu vou ferver a água, eu boto abacaxi, eu boto morango, vou dando algum outro sabor, que isso já ajuda bastante. Oi, Mayara, tudo bem? Enfim, quem quiser fazer pergunta, a gente pode botar ali na interrogação, tá bom? Camila sumiu, né? Chamo de novo, Camila? Você quer participar de novo? Enfim, água, muito importante, como eu falei. Uva, eu tô repetindo para vocês não esquecerem, tá? Uva, gengibre, cravo, caldo de ossos. Agora vamos falar um pouco sobre isso que eu estou falando é o básico para a gente diminuir a inflamação, tá? E a cúrcuma. Então, se puder fazer consulta com alguém para te passar um suplemento para você poder potencializar isso, ótimo, porque é um momento que você não vai conseguir muito ir para a cozinha, como eu falei com a Camila. Então, vai ter que ser o básico: um ovo mexido, um purê de batata, sucos, compre polpa de fruta, suco de uva de garrafa para você poder tentar ingerir. Suplementos, como eu falei, pode ajudar também nessa questão de proteína, de perda de massa magra. Aí é bom que você consulte um profissional, mas a gente tem o whey, né? Que qualquer pessoa pode tomar whey. Eu tenho usado muito também para pacientes que eu tenho que são atletas, na parte infantil. A gente pode, como eu falei, dividir essa proteína. Mas vamos explicar o que é a proteína, né? Que muita gente tem dúvida. No Guia Alimentar da População Brasileira, a gente vê que a proteína é dividida em duas faixas, tá? A gente sabe que tem a proteína vegana e temos a proteína animal. Ainda tem a proteína dos laticínios, que também é considerada uma proteína animal. E a gente tem uma escala que a gente fala que é uma proteína de alto valor biológico. O que é a proteína? Na verdade, a proteína é uma cadeia de aminoácidos, tá? E a gente tem mais de 30 tipos, alguns são essenciais, outros não. O corpo mesmo produz e outros têm que vir dos alimentos, que a gente fala que são os aminoácidos essenciais. Esse o corpo não produz, a gente tem que vir dos alimentos. Então, quanto mais completa essa cadeia de aminoácidos, melhor para o nosso corpo. E é por isso que a gente fala que as carnes animais, elas são de alto valor biológico. Aí, em segundo lugar, vem a proteína do leite, tá? Que ela também é boa. E em terceiro lugar, vem a proteína das leguminosas. A gente fala que é leguminosa, parece que é legume, mas não. Leguminosas são os feijões. E aí a gente tem feijão, feijão fradinho, ervilha, grão de bico, lentilha. Ó, lentilha é muito fácil de fazer. Então, para quem está se recuperando em casa, né? E às vezes, pô, botar feijão no fogo, vai demorar, ficar olhando panela de pressão, tudo isso é muito difícil. E aí a gente pode botar só a lentilha, que é facinho de cozinhar, não precisa de panela de pressão. Então, fazer um arroz com lentilha, um ovo mexido em algum vegetal, já está de bom tamanho para você fazer uma panela ali, deixar ficar comendo aquilo com 2, 3 dias, e você pode até usar, como eu falei, o caldo de ossos para fazer esse arroz com lentilha, que é super bem-vindo. Né? Então, voltando, a gente tem a proteína animal, a proteína dos laticínios, que é leite, queijo e iogurte, e a gente tem a proteína das leguminosas. Como eu expliquei, a proteína dos animais são considerados alto valor biológico. Essa cadeia é muito mais completa. Então, a gente precisa se alimentar dessa proteína animal pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Tá? Então, por exemplo, um ovo no café da manhã, que é super fácil de fazer, você pode deixar ovos cozidos, ovos mexidos, não pode faltar carne ou frango ou um caldo desse de legumes no almoço e no jantar. Um erro principal das pessoas é que elas até almoçam bem, mas chega na hora do jantar, ela quer fazer só um lanche. Aí sabe o que acontece? A proteína cai. E à noite, quando você está dormindo, é o horário que as suas células estão mais trabalhando. É o horário que elas precisam se regenerar. Então, capriche mais na proteína do jantar. Uma latinha de atum, como eu falei, um ovo mexido, uma sopa que você faça de lentilha, de grão de bico. A sopa não pode ter só legumes, gente. A sopa vai ter que ter ou uma carne com ossos, como eu expliquei, ou alguma leguminosa, que é uma lentilha, um grão de bico, a própria sopa de feijão. Tudo isso é muito importante. Tem mais uma perguntinha aqui. É a Camila.
perguntou aqui. Limonada é bom? É sim, Camila. Limonada é excelente. Qualquer fruta que tenha vitamina C, né? A vitamina C também tem essa propriedade antiviral. Mas quando a gente fala especificamente, por exemplo, de problemas pulmonares, né? Vamos dizer que o coronavírus tenha afetado o pulmão da pessoa, ela está com muita falta de ar. Uma das frutas que a gente mais gosta de estar utilizando é o kiwi, tá? E fora essas frutas vermelhas também. Então, acerola, amora, resveratrol, tudo isso tem uma função brônquica, né, brônquica protetora muito maior, tá? Minha irmã aqui, Luciane, né? E aí, deixa eu ver, a gente já tem quase 20 minutos de live, né? Eu acredito assim, que pessoas na família muito próximas que tiveram coronavírus, graças a Deus eu não perdi ninguém muito próximo, mas morro de medo porque a minha mãe vive saindo, ela é diabética, mas é muito complicado, né? A gente deixar idoso preso dentro de casa. E nesse período aí de abril, que foi o pico, né, do coronavírus, eu não saía para nada. Se não me engano, eu fazia compras uma vez ao mês, eu que ia, e meu filho ficava em casa, os dois presos. E uma noite, um filho mais velho começou a ter febre e diarreia, e ele se escondeu de mim, nem falou nada, ficou com medo de me contar, porque via todo o meu cuidado com tudo. Quando eu acordei de madrugada, ele vomitando no banheiro. E aí eu fiquei logo preocupada, né? Comecei a medir a febre, ele estava muito debilitado, com muita fadiga. Eu ficava, gente, levo no hospital, não levo no hospital, porque logo no início, né, orientavam que a gente não levasse, porque se não tivesse com coronavírus ia acabar pegando lá. E aí eu falei, ó, se ele não melhorar, eu liguei, né, para o pai dele, se ele não melhorar, a gente vai ter que levar. Mas tentei monitorar a febre, dei remédio para febre e mandei ver, né, na alimentação dele, nos sucos. Botei ele para o sol porque ele é branco demais. Eu falo para ele pegar sol e ele fala que não quer. E dei os suplementos. E ele conseguiu se recuperar bem a partir acho que, do segundo dia. Mas a gente não fez teste, não sei se ele foi ou não foi. Mas pela característica, deve ter sido. E aí no dia seguinte eu tive muita dor de cabeça e diarreia também. Só durou um dia comigo. No dia seguinte, não tive febre. Eu já fiquei bem melhor. Eu não fiz o teste ainda, mas pretendo um dia fazer o de sangue para saber, né, se tive ou não. Mas independente do teste, eu acho que a gente tem que estar se cuidando sempre. Há risco, né, que a gente não sabe se pode se reinfectar. Tem gente que fala que o vírus fica dentro da gente e como se ele estivesse lá dormindo e depois ele pode voltar. Então, é muita especulação que a gente tem uma doença que não sabemos muita coisa. Eu sei o que a gente pode fazer é ter bons hábitos. E um dos bons hábitos é a gente se alimentar bem, né, para a gente recuperar células. Isso eu não tenho dúvida. Que todas as nossas células precisam se regenerar, né? O corpo, ele é uma máquina inteligente. Mas para isso a gente precisa dar um bom material, né? Como que você vai falar para a pessoa fazer um bolo sem ingredientes, né? Então, quanto melhor a qualidade desses ingredientes, mais chance esse bolo tem de ficar perfeito, né? Dele crescer, dele ficar fofinho, dele ficar gostoso. E eu acho que é o que acontece com a nossa saúde, né? Um dos casos que eu percebo muito também é paciente muito debilitado de ficar muito tempo na cama, porque depois que ele se recupera, ele ainda fica muito cansado. E aí ele não consegue muito, sabe? Ele fala que faz um pouco de coisa, é um cansaço, sente vontade de deitar, de ficar... E tem que deitar, tá? E tem que descansar, não luta contra isso. Se o corpo está pedindo para descansar, é porque ele tem que se recuperar. Mas aí há muita perda de massa magra. E isso diminui ainda mais sua imunidade. Então, fazer um alongamento, um pouquinho de exercício que você possa fazer dentro de casa. A Aninha, a educadora física, também está aqui. A gente tem conversado bastante sobre isso. O Léo, ó, essa parte do exercício é muito importante para que você volte a ganhar massa muscular. Eu tenho pacientes que perderam 4 quilos de massa magra aí no período que ficou com Covid, 2 meses mais ou menos sem atividade física. E por mais que se alimente bem, né, que acaba não se alimentando tão bem, mas cai muito. E aí eu preciso usar os suplementos para poder ajudar. O whey protein as pessoas acham que é só para quem malha e não é, tá? O whey protein ele ajuda a recuperar,
tá? Tem vários estudos científicos já comprovando isso, mesmo para quem é camado. É que hoje a gente vê, né, a suplementação muito voltada para quem treina. Se eu não treino, para que eu preciso de suplemento? Gente, quando eu me formei há 20 anos atrás na Unirio, a gente só tinha suplemento para quem estava hospitalizado, tá? Para quem não poderia comer e precisava de outras vias, né? Seja interal ou parenteral. E a suplementação faz toda a diferença nesse momento. Então, hoje a gente vê muito suplemento voltado para a área fitness, para quem treina, mas eles vieram, se você for ver, assim, a raiz, né, dos benefícios para o ganho de massa para quem estava acamado, para quem estava no hospital. Então, qualquer mecanismo aí de recuperação, se eu não posso ter uma boa alimentação, a suplementação serve para isso, para ajudar, para deixar o déficit menor. Mas se eu puder associar as duas coisas, melhor ainda. A Grazi, né? A Grazi mora na Austrália, a minha amiga, ela também se formou na Unirio, né? A gente estudou juntas. Então, eu vejo isso, que as pessoas hoje em dia só pensam em mudança de corpo, né? E a nutrição não foi feita só para isso. A mudança corporal, da forma física, ela é boa sim, lógico que é importante você ter massa magra no teu corpo, mas por questões principalmente de saúde e não só por estética. Eu prometi que minha live ia ficar só entre 15 e 20 minutos, para não ficar tão distante. Queria agradecer as pessoas que estão aqui. Se achou que eu botei que tem informações importantes, né, para quem está se recuperando do Covid, compartilha, vou deixar salva. E queria agradecer a vocês. Amanhã eu vou estar aqui novamente, tá? 7 horas da manhã. Vou fazer todo o mês de dezembro e o início de janeiro. Eu quero falar um pouquinho sobre a mastigação, tá? A gente fala, né, que você é o que você come. Na verdade, você é o que você olha, o que você cheira. E aí a gente vai falar sobre a mastigação. Eu quero falar sobre consistências de alimentos. Por que é importante a gente comer o cru? Por que é importante comer o pastoso? Em que momento da vida eu preciso aumentar a ingestão do pastoso, do líquido? Por que eu não posso comer só líquido? Por que eu não posso trocar shake, né, um prato de comida por um shake? E isso está muito associado também à nutrição dos idosos, porque em determinadas doenças, né, ou até mesmo pela própria problema na dentição, muitos idosos ficam desnutridos porque não tem essa mastigação. E aí a família acaba colocando só sopinhas, como eu falei, só legumes, só o quê? E esquece da proteína. E a gente precisa ter proteína para melhorar a imunidade. E aí eu vou dar estratégia de como a gente aumentar a proteína em alimentos mais líquidos, tá bom? Um grande beijo, ó. Boa quinta-feira aí para vocês, tá? Um beijo e obrigada, gente.